Gente querida, muito boa noite. Sejam bem-vindas, bem-vindes, bem-vindos a mais uma edição do Colóquio em Arte Sequencial e Cultura Pop, agora na sua 6ª edição. E nesta noite nós teremos a palestra de um cara que diz as coisas sem rodeios. Para quem o acompanha no seu canal no YouTube, o Quadrinhos na Sarjeta, né, que a propósito praticamente já é uma marca, né? Não é só um canal no YouTube, mas tem site, tem Instagram, né? Muito bem. A pessoa de quem eu estou falando tem doutorado em literatura e é professor no programa de pós-graduação em Ciências da Linguagem da Universidade do Sul de Santa Catarina. Eu estou falando dele, do Alexandre Link. Vem para cá, homem. Olá, olá. Boa noite. Boa noite aí, tudo bem? Tudo. Muito bem, pessoal. Então, nesta noite o Alexandre vai falar sobre produção de conteúdo para o YouTube e suas interseções acadêmicas. O Alexandre acompanha a gente desde o primeiro colóquio, né, Alexandre? Uhum. Acho que desde o primeiro colóquio já. Não, sim, fui em todos, não perdi nenhum. Então, olha só. Parceiraço, gratidão, Alexandre, por tu ter aceitado aí o convite. E, sem mais delongas, a bola está contigo. Ok, obrigado, Yuri. Quero agradecer demais aí o convite para vir aqui falar da minha experiência que está sendo ter esse canal aí do YouTube, Quadrinhos na Sarjeta. Na verdade, o Quadrinhos na Sarjeta já existia enquanto site, foi criado em 2011, até vou falar um pouco melhor sobre isso, mas fico muito lisonjeado, porque, como o próprio Yuri comentou, o Colóquio é um evento que eu sempre participei, desde a sua primeira edição, e foi um evento que eu sempre dei um jeito de ir, né? Eu lembro que teve um ano que eu fui doente, inclusive, né? Eu estava com um problema, eu passei a noite no hospital acordado, e aí eu fui de manhã sem dormir nada, basicamente só apresentei, e apresentei muito mal, porque eu estava completamente ruim, mas eu fiz questão de ir. Então, está sendo convidado aqui para falar, e dependendo do que fosse, se vocês me chamassem para falar sobre voo das andorinhas, eu topava, porque só o convite já é algo que me deixa muito feliz, independente do tema. Mas vamos lá, né? Então, sem ficar rasgando muita seda, vamos discutir esse negócio. Então, deixa eu me apresentar, né? Muita gente pode não conhecer o canal. Então, como eu disse, o canal Quadrinhos da Sarjeta é um canal do YouTube, eu criei ele ano passado. O Quadrinhos da Sarjeta já era um blog, eu tinha feito ele em 2011, quando eu estava fazendo meu doutorado em literatura ali na Federal de Santa Catarina, e eu estava muito entediado, mas não por estar fazendo doutorado ocupa a gente, mas entediado porque eu não tinha interlocução sobre quadrinhos. Esse é um ponto que eu quero frisar aqui, porque vamos ser honestos, né? A universidade é um lugar que a gente não fala sobre quadrinhos, né? Não temos muitas pessoas para dialogar sobre quadrinhos. O pesquisador de quadrinhos, basicamente, ele é um marginal, né? Ele é um cara que tem que, muitas vezes, cavar tempo, espaço para pesquisar quadrinhos dentro de uma área que não é quadrinhos. Isso acontece porque não temos graduações de quadrinhos, não temos pós-graduações, estricto sensu, de quadrinhos, né? Mestrado, doutorado de quadrinhos. São raríssimos os casos, inclusive fora do Brasil. Então, geralmente, quem pesquisa quadrinhos pesquisa alguma coisa, ou trabalha, ou dá aula de alguma coisa, e cava um tempo, arranja, consegue se dedicar paralelamente ao estudo de quadrinhos, né? Então, no meu caso, por exemplo, né, me usando aqui como estudo de caso, eu sou formado em cinema, na verdade, né? E dou aula, por causa da minha doutorado em letras, dou aula de teoria literária, dou aula de estética na pós-graduação e tal. Então, eu não dou aula de quadrinhos, eu praticamente muito pouco falo de quadrinhos em aula, mas daí eu aproveito o tempo que eu tenho de pesquisa, né, as horas pesquisas que me são dadas pela universidade, para daí, então, usar isso na pesquisa de quadrinhos. Só que, em função disso, a gente acaba tendo pouca interlocução. Hoje em dia, está muito mais fácil pela internet, mas eu estou falando de 2011, né, já vão fazer quase 10 anos. E, por mais que já tinha internet, tinha bastante, ainda assim a interlocução era ainda mais difícil.
Então, eu criei, na época, o blog para justamente arranjar gente para conversar. E mais importante ainda, é falar e falar errado. Eu queria muito ser corrigido, porque esse acho que é um outro ponto interessante quando a gente fica pensando em intersecções acadêmicas, né? O acadêmico ele é um animal vaidoso, né? O ego dele é um ego frágil, né? Então, se tu eu acho que a utopia vai ser quando a gente conseguir nas bancas dizer, olha só, tu é um cara muito legal, mas essa tua dissertação aí, tua tese, é uma grande merda, né? Porque e todo mundo sair numa boa, assim, com isso, assim, porque o fato é que nós precisamos ter uma certa sobriedade em lidar com os textos, lidar com as produções e saber quando elas são problemáticas. Eu acho que eu sei que eu falo isso de uma maneira um tanto chula, mas no mundo da arte isso rola, né? Como eu sou formado num curso que era de artes, nós falávamos isso abertamente dos filmes uns dos outros. E, e aprendíamos assim, né? E melhorávamos a partir disso. Então, para mim era preciso que o que eu falava sobre quadrinhos, alguém me dissesse, olha, não é por aí, ou tu aqui tu cometeu um erro, ou tu está sendo superficial, ou tu está errando uma data, ou tu está errando um autor, ou quem sabe tu lesse isso, quem sabe eu não tinha ninguém, né? Então o blog foi criado assim e por alguns nos primeiros anos ele teve um gás ali e tal que eu conseguia manter. Depois trabalhando a fuzel não teve mais como. Ele ainda existe. Se vocês procurarem quadrinhosargento.com.br está lá. Com todos os textos já foram, eles continuam todos disponíveis, mas não foi mais atualizado. E aí a partir do ano passado eu criei o canal no YouTube. Né? E aí a grande pergunta que eu acho que pode se fazer é para que mais um canal no YouTube de quadrinhos? Né? A gente tem pincas de canais, praticamente é uma erva daninha, né? Cada dia nasce um canal de quadrinhos ou de cultura pop, e aí fica pensando para que um negócio desse, a não ser o culto do próprio ego, de você estar lá gravando um vídeo e falando as suas opiniões. Mas aí eu acho que algumas questões aí se colocam que eu acho que são importantes. Uma que é da presença mesmo de pesquisadores, que eu acho que é fundamental. É preciso qualificar o debate. Né? O debate sobre quadrinhos ele está muito polarizado entre um guia de, na verdade, aí que tá, não é que ele está polarizado, ele dá uma falta de polarização entre consumo e nostalgia. Só que os dois se retroalimentam, né? Então, de um lado, basicamente, são sommeliers de capa dura, edições de luxo, coisas assim, ou comentando o que vai sair na semana, o que vai sair no mês, e a discussão, mesmo quando há uma crítica, essa crítica basicamente ela é apenas gatilho para no final você anunciar um determinado livro que tem um link patrocinado, então tudo gira em torno de você comprar aquele material e ponto, né? A crítica ela é um tanto, inclusive, fajuta, porque ninguém vai fazer uma crítica assim, olha, agora eu vou falar de um quadrinho que é um completo lixo, é uma porcaria, não sei o que, não sei o que. Não, se você tem um link patrocinado, você vai falar bem porque você quer que as pessoas comprem. E num outro ponto tem o culto à nostalgia, né? Essa nostalgia dos quadrinhos da nossa infância, dos quadrinhos da nossa de outrora e tal, que é também uma maneira, eu acho, muito pobre de você construir um olhar mais crítico às histórias em quadrinhos e a maneira como elas podem ser estudadas, ser investigadas, né? Porque o grande problema da nostalgia é que ela tenta engessar ou cristalizar no tempo um objeto que, por essência, ele é feito de ele está em puro estado de devir, né? Ou seja, a arte ela está sempre em mudança, e mudança não só em função de que as práticas vão mudando, mas os objetos mesmo do passado, seja um gibi do Batman, do Cavaleiro das Trevas de 86, ele não é o mesmo lá de 86, ou seja, porque nós mudamos, o mundo mudou, nosso olhar perante ele hoje vai mudar, então ficar só na nostalgia é uma leitura pobre. Então, qualificar o debate significa, basicamente, não você vir com uma porrada de referências ou coisa que for, mas simplesmente tentar furar isso, né? Não estou falando com isso que eu estou me colocando assim como um arauto, uma figura, mas eu acho que tem outras pessoas fazendo isso, inclusive,
Mas acho importante fazer isso, né? E aí você vai perguntar, mas dá para fazer isso no YouTube? Dá? Porque essa é uma discussão interessante, né? Teve até um podcast do pessoal do Raio Laser, junto com o Érico Assis, sobre crítica, né? Para que serve crítica de quadrinhos? E basicamente se dá para fazer crítica de quadrinhos no YouTube, né? E eles ali ficaram meio assim, porque ainda eles se atêm muito ainda ao texto, né? E para mim também foi muito difícil ficar pensando, e ainda eu não encontrei solução para isso, de vale a pena a gente ir para o YouTube, vale a pena ir para o YouTube, fazer vídeos, falar, né, ficar, porque o texto a gente consegue ter um rigor, né? Quem é acadêmico está acostumado a se expressar pelo texto, né? De conseguir botar referências, conseguir botar, trazer autores, inclusive está acostumado a se expressar, se expressa melhor pelo texto. E pelo vídeo sempre é mais complicado, né? O vídeo ele tende a ter maneiras diferentes de você conseguir trazer a informação, né? Por um lado, às vezes pode cair na superficialidade, mas por outro lado tem essa coisa que eu acho muito bacana de insights que surgem na hora, que não são muito planejados e fica registrado isso, então tem essa coisa um tanto mágica, né? Então, buscar, vamos dizer, um certo rigor no vídeo, né, no formato audiovisual, é desafiador, mas eu acho que é necessário. E é necessário por quê? Eu percebi que chegou um ponto que eu não estava mais lendo blogs, sites sobre quadrinhos, e ressalto a produção, a grande parte da produção, da inteligência sobre quadrinhos está em blogs, em sites, não está só em revistas acadêmicas ou em livros teóricos, porque pelo mesmo motivo que eu falei lá atrás, não temos tantas assim, não temos cursos nem pós-graduações sobre quadrinhos, então a produção intelectual sobre quadrinhos ela é limitada, então acaba sendo esses espaços não legitimados os que mais muitas vezes circulam com informações e estudos, ainda que informais. E eu percebi que eu não estava mais vendo isso. Por quê? Porque eu não tinha tempo, né? Eu estava vendo no horário do almoço, então eu estava comendo e comer e ler ao mesmo tempo às vezes é mais difícil e fica se tornando mais fácil eu comer e assistir. Então, quando o vídeo ficava rolando, aí sim eu conseguia prestar atenção. Então, isso foi fazendo com que eu disse, pô, está sendo hipócrita eu escrever para um blog, sendo que eu não leio blogs, né? Talvez fosse interessante pensar em levar isso para o YouTube. Então, isso acabou sendo um pouco do que motivou. Eu não sou um canal grande, né? É um canal que não chegou ainda nem a 2.000 inscritos, pelo menos no momento que esse vídeo está sendo gravado, mas é um canal que tem inclusive um perfil no Instagram, que é onde eu ainda estou fazendo os textos, que eu sinto necessidade, mas considerando que é um canal que está tentando trazer questões mais teóricas de quadrinhos, eu considero ele bastante, eu considero ele um canal que está tendo um bom crescimento, em virtude de que a gente tem um público bastante pequeno no Brasil, né, assim, de consumo de quadrinhos. Eu acho muito interessante porque a gente tende quando vai para a internet, né, a fazer análises muito quantitativas, né? Então a gente olha, canal tem 200 mil inscritos, por exemplo, o Pipoca e Nanquim, né, é um canal de 200 mil inscritos, mas a gente tem que pensar muito no mercado de quadrinhos. O Pipoca e Nanquim pode ter mais de 200 mil inscritos, mas o Pipoca e Nanquim lança livros muitas vezes com uma tiragem de 3.000 exemplares. Né? Boa parte dos livros deles tem uma tiragem assim, alguns vendem melhor e tal, mas em média é isso. Eles mesmos já falaram isso em vídeo, né? E então assim, qualitativamente, eles têm ali 3.000 pessoas que assistem eles, que vão depois comprar os quadrinhos, né? O resto é o resto, né? Enfim, está interessado em outro tipo de conteúdo, gosta de curtir, de acompanhar eles, ou gosta da parte mais engraçada, ou gosta de notícias sobre DC e Marvel, sei lá. Então, pensar o qualitativo, ou seja, de tentar ir para o YouTube e buscar um público por critérios não quantitativos, mas qualitativos, eu acho que é fundamental. Eu trago assim como quase como um detalhe curioso, é que, por exemplo, os vídeos que eu faço, em que eu falo, eu tento trazer sempre com uma certa diversidade os vídeos.
né? Eu tento trazer quadrinistas do mundo todo e procurar alternar entre homens, mulheres e tal, também com diferentes temáticas, enfim. E quando eu falo, quando eu faço vídeos sobre quadrinistas mulheres, são os que têm menos acesso, né? E, em compensação, são, é por isso que a gente não pode falar só com critérios quantitativos, são os que têm menor índice de rejeição, ou seja, as pessoas assistem mais até o fim. Então, se você compara os números, no fundo, não teve um público tão menor assim, ou às vezes até não foi menor, né? Porque por mais que ali nos números absolutos está parecendo que menos gente foi ver o vídeo, né? Mais gente assistiu ele até o fim, enquanto que os outros está lá números muito altos, mas as pessoas começam a olhar, dá 2, 3 minutos, caem fora. Então isso é um dado interessante para pensar o quanto que para quem está vendo de fora, às vezes um canal ou esses quem está vendo espiando um vídeo do YouTube fica muito atento ou restrito só ali a esses dados de views. E também é legal de considerar que esses vídeos eles têm eles têm um poder, né? A gente levar vídeos para o YouTube pensando quadrinhos, eles têm o poder de estabelecer e de quebrar essa muralha entre o saber universitário e não universitário. Porque uma coisa que eu acho muito importante deixar clara é que muitas das pessoas que sabem e sabem muito sobre quadrinhos no Brasil, né, também fora do Brasil, mas vamos falar aqui do Brasil, elas não são pessoas ligadas à universidade. São pessoas, inclusive, muitas vezes, que não têm, às vezes, nenhum ensino superior. E tem um conhecimento muito grande sobre quadrinhos. Né? E eu não estou falando só de fãs e tal, não, são pessoas que realmente estudam, se dedicam ao estudo de quadrinhos, só que de maneira informal. Assim. E esse pessoal não está sendo convidado para bancas, esse pessoal não escreve artigos para revistas, esse pessoal não publica livros. Né? Quando muito, eles publicam, têm seus próprios blogs, sites, isso quando tem, e escreve às vezes em grupos, né? Antigamente tinha os fóruns hoje estão agonizando, e sobrou as redes sociais, né? Facebook, Instagram, enfim, Twitter. E eu acho, pelo menos para nós que estamos na universidade, né? Que estamos encastelados na universidade, eu acho fundamental tentar dialogar com esse pessoal, né? Assim, buscar o diálogo com esse pessoal, porque eles têm muito a nos ensinar. Né? Ou seja, a gente tem muito o que aprender e, inclusive, ao mesmo tempo levar alguma coisa, porque, por outro lado, há uma rejeição, é óbvio, com esse saber universitário sobre os quadrinhos. Eles acontecem, né? Para dar um exemplo, só para ter uma ilustração aí para vocês, quando eu comento que a opinião do autor pouco importa, para você conseguir produzir uma leitura sobre um quadrinho, que de fato pouco importa, isso às vezes sofre rejeição, mas isso a rejeição sofre, às vezes acontece até mesmo dentro da própria academia, dependendo do repertório teórico da pessoa, né? Então, porque evidentemente, se você está construindo uma leitura e uma interpretação daquele quadrinho a partir da recepção dele, se o autor queria que ele fosse recebido X e ele foi recebido Y, o que importa é o Y, mas isso sempre uma questão que para quem não é do meio acadêmico isso soa estranho. Não, mas a intenção do autor não conta? Como assim não conta e tal? Então, esse diálogo ele é importante e ele é fundamental para que o nosso estudo de quadrinhos ele não se torne monolítico, para que ele não caia num academicismo que não tem, inclusive, condições de andar por conta própria. Né? A nossa produção acadêmica, ressalto, ela tem mais volume hoje, muito mais volume do que tinha em outros momentos. Né? Temos eventos como Jornadas Internacionais de Histórias em Quadrinhos, que está rolando desde 2011. Temos aí o Colóquio, que eu não lembro agora qual é o ano exato que começou, mas foi por ali também. Mas ainda assim é pouco. Né? É pouco. Não dá para dizer que isso é bastante, é tosco acreditar que isso é bastante. Não é, né? Quantos eventos temos de literatura por ano acontecendo, quantos eventos temos de cinema, e aí a gente compara a produção, que a gente vai ver que a gente produz muito pouco. Então, precisamos
precisamos ter um diálogo teórico e uma investigação sobre quadrinhos que não seja restrito ao meio universitário. Daí que eu penso que o lance é jogar com as armas que se tem, né? O YouTube é o melhor canal, é o melhor veículo? Não, necessariamente, né? Assim, a gente pode pensar em tantos outros, né? Esses dias eu ouvi alguém falando assim, será que não dá para fazer um TikTok sobre quadrinhos? Eu sei lá como diabos isso seria feito, eu não tenho nem TikTok, eu não sei como é que funciona, mas talvez pudesse ir por ali, né? Talvez fosse um lugar interessante, não sei. Mas é importante atravessar essa fronteira. E acima de tudo, como eu acabei de falar, qualificar o debate a partir do rigor. E aí entra um ponto que eu gostaria de comentar melhor, né? Como manter o rigor sem ser enfadonho, sem ser uma coisa chata? Porque isso não é só uma questão de você, eu não posso falar de tal jeito que eu vou ser chato, não vai atrair ninguém e tal. Bom, tu não está fazendo, tem que deixar muito claro que tu está indo para a internet para fazer um canal que tem algo que é um misto de divulgação científica, porque não deixa de ser, com mais um canal sobre quadrinhos, você tem que ter claro para você que nunca vai ser um mega sucesso, né? Então, mas ao mesmo tempo, a ideia não é fazer ninguém ficar babando em cima do teclado, né? Então, como é que você vai se expressar, né? E aí entra um ponto que eu acho interessante considerar, que um autor que eu gosto bastante, que é o Willem Flusser, que ele escrevia e não referenciava ninguém. Não é que ele plagiava, não plagiava nada disso, nem fazia citação, nem nada. Mas ele não referenciava ninguém. Ele tinha uma escrita extremamente ensaística e ele entendia de uma maneira bastante antropofágica que, bom, se eu li Freud, se eu li Nietzsche, se eu li Foucault, se eu li Deleuze, bom, esses caras, a maneira como eu posso empregar essas é falando os conceitos deles, né? Dizendo o que eles pensam e não dizendo, segundo fulano, segundo Beltrano, mas simplesmente botando as ideias para funcionar, aplicando elas mesmas a partir dos objetos com os quais eu estou trabalhando. E isso me parece uma alternativa muito boa, né? Você produzir vídeos ensaios, né? Acabou se consolidando que vídeo ensaios são esses vídeos mais com edição de imagens e tal, e não simplesmente alguém falando. O que eu acho que é uma concepção restrita de vídeo ensaio. Acho que um vídeo ensaio pode simplesmente pode ser pensado a nível da retórica, né? Então, alguém que vem e se comunica, que fala como estou fazendo agora aqui com você, simplesmente falando, isso pode ser, sim, uma expressão ensaística. E aí eu acho que o grande desafio é procurar isso, né? Tentar alcançar esse estágio onde você consegue, de alguma maneira, manter esse rigor, ou seja, você consegue ter uma precisão na análise dos objetos, você consegue ter uma fala que não seja assim, ficar chutando assuntos aleatoriamente e correr o risco de falar muita porcaria, e também, ao mesmo tempo, sem ficar precisando citar autores de gaveta, ou seja, que as ideias venham à frente da necessidade de você mostrar que você leu autor X ou Y. Eu acho que isso é muito mais interessante, isso é muito mais contribui muito mais para uma popularização desses autores, dessas ideias, porque daí alguém pergunta, pô, mas essa ideia é interessante, até que depois tu fala, bom, mas esse está no autor tal, está no autor, na autora tal. Então, eu acho que é um caminho bacana, que não se aplica só a canais de quadrinhos, né? Se aplica até qualquer conteúdo audiovisual, e que eu sempre, enfim, tento aplicar até mesmo em sala de aula, né? Quando a gente está falando mesmo, né? Às vezes eu fico pensando até que ponto nós, como professores, precisamos o tempo todo ficar referenciando, ficar se referenciando, e às vezes não é legal deixar a ideia fluir e fazer o aluno mergulhar, ou, no caso, o espectador mergulhar naquela ideia, para depois só no final tu dizer, ó, tá aqui, tem bibliografia, isso que eu falei, tá bom. Aí ele vai dizer, que legal, não sabia que tinha coisas assim. Então,
eu acho que isso é um caminho interessante. E notem que isso tudo que eu estou falando corrobora a seguinte ideia de que, se a gente for olhar hoje por tantas as lives que estão acontecendo, como essa aqui, que na verdade é um vídeo gravado, mas está tendo essa estrutura de live, está sendo apresentado ao vivo, como lives de mega sucesso que estão acontecendo, mas mesmo os canais de grande sucesso, sei lá, o Felipe Neto, né? A gente tem os canais, eles todos têm hoje uma estrutura que, na verdade, são das aulas de aulas expositivas. A gente vê, muito irônico, né? Que a gente vê as universidades, em geral, discutindo novas metodologias de ensino para as escolas, para as próprias universidades e tal, porque a aula expositiva acabou, que ela é muito chata, que o aluno não aguenta. E aí você vai para o YouTube, e o YouTube inteiro está estruturado hoje como aula expositiva, praticamente, né? São os canais que têm mais acesso e tal, são basicamente são caras falando para a câmera e dizendo suas ideias e construindo um raciocínio. Ou seja, qual é a grande diferença disso para uma aula expositiva? Então, a exposição, né, ela continua firme e forte. Né? Eu acho que não, por isso que eu discuto muito isso, inclusive na universidade. Olha, dizer que a aula expositiva está acabada é porque você não está acessando a internet. É importante, ao mesmo tempo, a gente entender que talvez ela tenha mudado são os seus canais. Né? Eu acho que talvez essa exposição ela esteja se dando em outros espaços, e pensar esses outros espaços, aí sim se torna uma coisa um tanto desafiadora, e é doido como a pandemia nos forçou na marra a pensar isso. Como isso vai depois se organizar, se sedimentar em termos sociais e culturais, a gente não tem como prever, mas acho que é um caminho interessante de pensamento. Eu queria apenas, para fechar esse papo todo aí, que eu basicamente estou só falando um pouco da experiência do canal, e foi a sugestão aí do Yuri, da Larissa, que eu comentasse um pouco isso, falar também sobre essa questão, essa palavra fetiche chamada influencer, né? E o fluxo de influências que perpassa um canal, seja ele do que for, no caso, um canal de quadrinhos. E é doido, né? Porque você começa a perceber realmente que muitas coisas, às vezes, que você diz, as pessoas começam a sair repetindo, ou quadrinhos que você elogiou, eles às vezes ajudam a serem mais vendidos, ou coisas assim. Realmente uma sensação esquisita. Mas também tem um sentido contrário, né? Você começa, e isso talvez é ameaçador para quem é professor, isso é um ponto que é legal de pensar, você abre mão de uma hierarquia. Porque no momento que você está ali, você não tem a segurança que um professor tem, né? Pelo menos um professor universitário. O professor que está no Estado, por exemplo, então ele já está acostumado às vezes, ser até agredido pelo aluno, né? Dependendo da condição. Agora, o professor universitário está acostumado, já está numa certa segurança, ou seja, ele sabe que um aluno dificilmente vai chegar na cara dele e vai ofender ele, coisas do tipo, né? Mesmo que o aluno o odeie. A internet não, né, meu amigo? A internet vai chegar ali o cara vai te dizer horrores, ele não vai te chamar de senhor, professor, não, ele vai te chamar seu babaca, seu bosta, eu vou te matar, não sei o quê. E aí quando você toca assuntos delicados, e eu faço questão de tocar assuntos delicados, porque eu acho que todo mundo eu faço vídeo para adultos, se adulto se sente melindrado com o que fala, é porque senão é uma criança mal crescida, né? Ah, o que acontece é que, às vezes, dá respostas muito agressivas, né? Pensar hoje instiga respostas agressivas, né? Colocar ideias em movimento, fazer com que certezas muito cristalizadas elas caem numa zona de incerteza, de dúvida, colocar em dúvida essas certezas, gera respostas agressivas de pessoas que estão ali muito abraçadas às suas ideologias. Obviamente, a resposta é violenta, né? Verbalmente. E você recebe ameaças e tal. Então, isso já aconteceu comigo, né? Principalmente com um vídeo que eu fiz comentando uma série série da Netflix, Cobra Kai. Na verdade, não é Netflix, saiu no YouTube, depois foi para a Netflix. Mas não foi só ali, eu já tive outros vídeos. O próprio vídeo que eu fiz falando da teoria do Thierry Groestin e falando por que
porque eu achava que ela era mais sofisticada que o MacLeod. Teve gente me xingando feio, dizendo, não, pô, só está querendo dificultar, como assim? MacLeod é mais simples, está sendo um babaca, elitista. Não sei. Então você tem, bom, essa zona de segurança, ela some. Então isso é muito, tudo isso desestabiliza um lugar que é esse lugar tradicional da academia, e que eu não acho que com isso a academia tem que despencar, deixar de existir, ou o que for, nada disso, mas eu acho que é importante a gente pensar, né, para concluir aqui meu papo, numa universidade expandida. Né? Assim, eu já fui professor da Universidade Federal de Santa Catarina, na condição de professor substituto, e já estive em greve, e meu discurso na época era de que eu não tinha poder nenhum de decisão, até porque eu era professor substituto, eu falava assim, olha, eu acho que greve não é uma solução, claro, cada caso é um caso, mas na maioria das vezes eu acho que greve não é uma boa saída, na medida em que a gente cruza os braços, fecha a universidade, sendo que no Brasil a universidade ela já é um tanto fechada, né? Fechada perante o olhar da comunidade. Né? Ou seja, a sociedade brasileira ela vê as universidades como somente as federais, né? Como um castelo. Com altas muralhas e tudo mais. Há todo um esforço recente de fazer com que essas muralhas tivessem uma série de portas, né, a partir de todo um sistema de inclusão, mas ainda isso acontece. E isso também não foge tanto aos particulares. Então, talvez fosse mais interessante a gente se manifestar, né, inclusive protestar, quando for o caso, se não há estrutura para dar aula, se não tem uma luz, se não tem água no banheiro, se não tem nem coisa para lavar a mão, né, não tem detergente, não tem nada, não tem sabonete, então vamos dar aula na rua, no meio da rua. Não tem estrutura mesmo dentro da sala de aula, então vai para a rua, vamos no centro da cidade, tal. Vamos fazer com que as pessoas vejam o que nós fazemos, né, o que nós estudamos. E expandir a universidade me parece tentar, de alguma maneira, se infiltrar na internet. Né? Claro que tem um quê de romântico nisso, porque você às vezes fica ainda restrito a um público. Eu tenho plena consciência que o Quadrinhos Sargento tem um público muito universitário. Meu público é um público universitário, ainda numa maioria de homens, apesar do meu esforço de tentar ter um público mais equilibrado, eu ainda não consegui. Meu público ali é de uns 85%, 85% de homens. E é um público que daí é o público com a idade que lê quadrinhos no Brasil, né? Um pessoal de uns entre 20 e 25 anos, a uns 40, 45 anos. Mas eu acho que o esforço merece ser continuado, não só por mim, mas por outros, inclusive com outras linguagens, com outras maneiras de se expressar, utilizando outros canais, que não só o YouTube, é óbvio, o YouTube não pode ter esse monopólio, nem deveria ter, para tentar fazer com que a universidade, o saber que a gente muitas vezes constrói por meio da universidade, ele se construa. E, obviamente, quem tem a ganhar é o nosso campo mesmo, esse campo de estudo de quadrinhos, que eu acho que só pode crescer. Bom, eu comentei aqui só uma série... É uma fala que eu confesso que eu fico meio constrangido, porque parece que eu estou falando assim, sei lá, um caso de sucesso gigantesco, sendo que o meu canal é, como o Abujamra diz, um delicioso fracasso, né? Porque é um canal pequeno, sem grandes pretensões de crescimento, mas só trocando uma ideia, na verdade, sobre o gesto. Né? Eu acho que o gesto que me parece que é mais válido da gente ficar discutindo aqui ou refletindo a respeito sobre produção de conteúdo e sobre a expansão da universidade, né? Não só extensão, mas expansão da universidade para além das suas muralhas. Né? Eu acho que é isso que talvez seja mais pertinente e, claro, sempre buscando qualificar o debate. Era isso. Yuri, volta aí, Yuri. Alexandre, cara, eu quero te agradecer aí por essas provocações, né, para nós aqui que somos pessoas acadêmicas da universidade e também para pessoas que entram em contato com esses conteúdos todos que a gente gera nos diferentes canais. Então, eu quero agradecer por essa fala provocadora, instigante, e dizer para quem está nos assistindo que não acabou, não.
agora, exatamente agora, nós vamos entrar ao vivo para fazer uma rodada de perguntas, então. Né? E, para tanto, o link dessa segunda parte está na descrição desse vídeo aqui. Clica aí no link. O trocadilho, né? Pois é, né? Mas então, pessoal, clica aí no link que está aí embaixo na descrição e a gente se encontra novamente daqui a pouquinho, tá certo?